Boa noite. Guajará-Mirim recebe equipamentos para o combate ao novo coronavírus. Ariquemes se aproxima de 1.000 casos confirmados da Covid-19. A preocupação de pesquisadores após o fim do decreto de isolamento social restritivo e a abertura de parte do comércio da capital. Baixa no nível do Rio Madeira exige cuidados redobrados com a navegação. Linhas de crédito e condições especiais para pequenos investidores e para a indústria em Rondônia. E como anda o comércio especializado em trajes caipiras nesse período junino, sem as tradicionais festas? Agora, no Jornal de Rondônia, a segunda edição. A gente começa com notícias do interior do estado. Em Ji-Paraná, 6 pessoas estão internadas na ala específica para atender pacientes com suspeita e confirmação da Covid-19. Vamos então ao vivo para a nossa redação lá em Ji-Paraná, falar com o repórter Gedeon Miranda. Boa noite, Gedeon. Para você, como é que está o estado de saúde, desses pacientes? Olá, Maríndia. Boa noite para você. Boa noite também para você que está nos acompanhando. Isso mesmo, são 6 pessoas que estão internadas nesta ala específica aqui em Ji-Paraná. De acordo com o secretário de saúde do município de Ji-Paraná, destas 6 pessoas, Rafael Papa, dessas 6 pessoas, 3 são casos confirmados do novo coronavírus e as outras 3 pessoas são casos suspeitos da doença. Dessas 6, 5 estão com estado de saúde considerado como estável. Apenas uma que está com o estado de saúde um pouco mais crítico e requer um pouco mais de cuidado. Essa pessoa tem mais de 65 anos e está entre o grupo de risco. Aqui em Ji-Paraná começa já na segunda-feira uma testagem em massa da população pelo projeto Mapeia Rondônia. Os testes foram disponibilizados, 2.800 testes pelo governo do estado, e já vai começar a testagem da população na segunda-feira. Essa testagem tem critérios, claro, para o morador ser testado. Ele precisa ter mais de 7 dias sentindo os sintomas da Covid-19 e precisa procurar uma das 4 unidades de saúde aqui do município de Ji-Paraná para poder fazer essa testagem. A testagem vai ocorrer tanto no período da manhã também quanto no período da tarde. Maríndia. É bom lembrar, Gedeon, que as pessoas não superlotem essas unidades, respeitar distanciamento e tal, porque essa testagem rápida tem que ter esses 7 dias, senão ela pode dar falso positivo ou falso negativo, Muito obrigada, Gedeon, pela sua participação. Bom fim de semana para você e a todos aí de Ji-Paraná. Olha, em Ariquemes já se aproxima de 1.000 casos confirmados da Covid-19. A gente vai para lá, então, falar ao vivo com a Ana Cláudia Ferreira. Oi, Ana, boa noite para você. Mais 2 mortes aí na cidade? Infelizmente, sim. Boa noite, Maríndia. Boa noite a todos. Já são 17 óbitos contabilizados aqui para Ariquemes. Mais 2 mortes foram registradas entre quinta e sexta-feira. Uma mulher de 66 anos que estava em tratamento em Porto Velho e não resistiu. Bom, infelizmente a gente teve um probleminha com o sinal aqui. Daqui a pouquinho a gente tenta falar com a Ana Cláudia. Bom, nós já chegamos ao 3º mês de combate ao novo coronavírus e os números mostram um rápido avanço de casos aqui em Rondônia. Nesses 3 meses são mais de 14.000 confirmados e até ontem 391 pessoas morreram. Pesquisadores se mostram preocupados, principalmente depois do decreto de isolamento social restritivo e a abertura aí de parte do comércio na capital, onde está o maior número de infectados. Os números mostram bem o avanço do coronavírus em Rondônia, principalmente nos 2 últimos meses. No primeiro mês, foram registrados 160 casos. Já no segundo mês, saltou para pouco mais de 2.400. E nesse 3º mês, o estado diagnosticou 14.353 casos. Apesar dos números, para esse pesquisador, o estado não atingiu o pico do combate ao coronavírus. A pesquisa que a gente trabalhou apontava para o dia 6, aproximadamente entre os 6 e o 15 de junho. E é o que até agora está acontecendo. Só que a tendência está ainda aumentando. E se a gente relaxar, a epidemia pode entrar em o que se chama de uma segunda onda. Então você acha que vai diminuir, ela começa a baixar, e aí sai todo mundo para a rua e volta a subir, e inclusive com mais força. Com esses números, o pesquisador alerta
que o pico da doença possa ocorrer no mês de julho. Mas na última pesquisa que a gente fez, com os dados até o início de junho, até 8 de junho, ela apontou que essa curva estava crescendo e que provavelmente o pico fosse trasladado para o final do mês ou marcou exatamente o dia 2 de julho. Mas isso não significa que vai acontecer exatamente nesse dia. Se a gente botar as medidas e evitar o relaxamento e a população que não precisa sair, não tem que sair, então provavelmente a gente já fique com o pico mesmo agora de junho. Para o pesquisador Juan Villa-Lobos, o rápido avanço de casos confirmados e o número de mortes evidenciam um cenário crítico, que não condiz com o início da fase 2, com a abertura do comércio. Quando confrontamos isto ao fato do governo ter liberado o comércio, abertura de shopping, abertura de outros elementos de comércio não essenciais, não deixamos de ter uma preocupação muito importante, tendo em conta que a abertura deste momento se vai refletir no número de casos daqui a 10 a 15 dias. É algo para pensar com muito cuidado, porque parece que já decidimos que vamos arcar com as consequências do número de casos e do número de mortos e que a sociedade está praticamente aceitando isso como um fato. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, em todo o estado são 391 mortes em decorrência da Covid-19. Agora a gente restabeleceu o sinal com a Ana Cláudia lá em Ariquemes. Ana, você falava das 2 novas mortes, né? E também de quase 1.000 casos confirmados aí em Ariquemes. Sim, Marinde, agora a gente volta com as informações. Já são 17 óbitos contabilizados aqui para Ariquemes, mais 2 mortes registradas entre quinta e sexta-feira, a de uma mulher de 66 anos que estava em tratamento em Porto Velho e um homem de 82 anos que estava internado no Centro de Afecções Respiratórias aqui no município. Só nesta semana foram registradas 5 mortes, subiu de 12 na segunda-feira para 17 até ontem. O município já se aproxima dos 1.000 casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o último boletim informativo da Prefeitura, são 903 casos confirmados para a Covid-19. Desses, a gente tem 302 casos ativos, pessoas que estão em tratamento. Desses casos, 9 pessoas estão internadas, uma na enfermaria e 5 na UTI do Centro de Afecções Respiratórias. 3 em outros hospitais e 293 pessoas estão em isolamento domiciliar aqui em Ariquemes. Para encerrar com números positivos, nós temos hoje 584 casos de pessoas curadas aqui na cidade. De um boletim para o outro, foram 25 novos casos de pessoas curadas. Hoje a taxa de curados é de mais de 64% aqui no município, mas infelizmente essa taxa de mortalidade, 17 óbitos contabilizados para Ariquemes e já se aproxima de 1.000 casos confirmados do novo coronavírus. São 903 confirmados, de acordo com o último boletim da Prefeitura. Maríndia. Bem complicado, né, Ana? Obrigada pela sua participação. Olha, depois do intervalo, Guajará-Mirim recebe equipamentos para o combate à Covid-19. Você vai ver também, baixa no nível do Rio Madeira exige cuidados redobrados com a navegação. A gente volta em instantes. Ontem, o Jornal de Rondônia, a segunda edição, informou a morte de 2 indígenas com a Covid-19. A informação havia sido confirmada pela ONG Canindé e pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Hoje, familiares de um dos indígenas, uma mulher da etnia Guaraçuí, informaram que ela morreu em decorrência de um infarto e que não teve Covid-19. Então, pelo erro, pedimos desculpas.
O governador do estado e o secretário de Saúde estiveram hoje em Guajará-Mirim para a entrega de equipamentos. Durante a solenidade, o governador se comprometeu a entregar o novo hospital regional. A entrega dos equipamentos foi no prédio do 6º Batalhão de Polícia Militar. Com recursos de R$1 milhão, os equipamentos chegam para auxiliar no tratamento de pacientes com a Covid-19, tanto em Guajará-Mirim como Nova Mamoré. Alguns boatos ocorreram, tinha 50 ventiladores mecânicos para Guajará-Mirim, isso obviamente é irreal, né? Como é que Guajará-Mirim ia montar 50 leitos de UTI? Isso não existe, né? Não é esse número, é um número muito inferior a isso, tinha sim os ventiladores, e esses ventiladores estão sendo entregues. Nós já mandamos 2 ventiladores para cá, estamos trazendo agora um raio-x novo, moderno, um raio-x grande, fixo, trazendo mais ventiladores mecânicos, camas, 4 monitores multiparamétricos. Trouxemos hoje ainda uma quantidade razoável de cloroquina para ser entregue para a população de Guajará-Mirim. O governador do estado também falou que pretende terminar a obra do novo Hospital Regional de Guajará-Mirim, que deveria estar funcionando desde 2013. E a gente veio trabalhando no ano passado. Dava para fazer o ano passado sem dinheiro? Não. Dava, vereador Carreirinha? Não. Esse ano nós vamos licitar. Vamos iniciar a licitação. Ele vai ser construído? Vai ser construído. O prefeito Cícero Noronha também pediu que o governo volte a atuar com os atendimentos do Barco Hospital, já que Guajará-Mirim concentra a maior população indígena e ribeirinha do estado. O Barco Hospital volte a funcionar como uma base de apoio do hospital de campanha no distrito de Surpresa para atender o índio, o ribeirinho e os moradores do distrito. Porque nós temos em Guajará-Mirim praticamente 60% da população indígena do estado de Rondônia e a grande maioria está lá. Com a chegada do verão amazônico, o nível do Rio Madeira começou a baixar bastante. A navegação já exige atenção redobrada. Além de ser um dos pontos turísticos de Porto Velho, o belo Rio Madeira é fundamental para o escoamento da produção do estado. O período de cheia favorece a navegação tranquila para as embarcações, tanto de produtos quanto de passageiros. Mas essa condição não dura o ano inteiro. Basta o verão amazônico chegar para apresentar os perigos escondidos no Madeira. Segundo a Defesa Civil, com o nível do rio em 7 metros, é preciso ficar em alerta. Em relação ao ano passado, nós estamos com 3,5 metros abaixo do mesmo período, no mesmo período. Isso já vem um pouco deixando a Defesa Civil em alerta, né? Por conta dessa grande diferença. E nós estamos acompanhando não só aqui presencialmente, mas também os números que nos são repassados, aí, os dados pelo CIPAM, pelo CPRM. Com o nível do rio baixo, surgem os obstáculos que ameaçam a navegação. Aparecimento aí das bancos de areia, dos pedrais, né? O que causa perigo realmente para a navegação noturna. E geralmente isso começa a acontecer quando ele chega aí a 5 metros, né? Tem alguns pontos aqui do Rio Madeira que precisam ser dragados para que ocorra a navegação normalmente, mas até o momento está bem tranquilo. Caso o nível do rio continue diminuindo, a Marinha do Brasil faz limitações para a navegação. A Marinha, quando o rio baixa de 4 metros, ela emite uma portaria, né? A Capitania Fluvial de Porto Velho emite uma portaria na qual proíbe a navegação noturna para comboios e também para embarcações com calado superior a 2,3 metros. O calado é a distância entre o fundo da embarcação até a linha d'água, onde bate ali a água na embarcação. Durante todo o ano, a Marinha do Brasil realiza no Rio Madeira o trabalho de fiscalização e orientação. Só neste ano foram cerca de 900 notificações, 400 apreensões e 4.000 abordagens. A população pode auxiliar as ações através do Disque Denúncia, pelo telefone 3224-6141. No próximo bloco, linhas de crédito e condições especiais para pequenos investidores e para a indústria. E ainda, como anda o comércio especializado em trajes caipiras nesse período junino sem as tradicionais festas.
A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, criou uma forma de ajudar micro, pequenas e médias indústrias a conseguirem créditos nas instituições financeiras em Rondônia. O canal é a Fiero. O Banco do Povo também anunciou linhas de crédito com valores menores e outras condições para atender aos pequenos empreendedores. NAC, ou Núcleo de Acesso ao Crédito, é como chama um instrumento que chega para ajudar em momento de pandemia. Muitas empresas, por falta de informação, orientação, um projeto adequado, ficam sem conseguir créditos em bancos como o BASA, aqui em Rondônia. O núcleo foi criado para isso. O requisito principal é comprovar capacidade de pagamento. Veja bem, esse é um empréstimo. Se o banco vende dinheiro, tá? Se ele vende dinheiro, ele tem que vender e tem que receber de volta. Então, a principal barreira dos empresários é quando ele chega, ele tenta, às vezes, financiar um projeto não factível, um projeto de difícil comprovação. Aí ele tem realmente é uma primeira barreira que ele enfrenta na instituição financeira. A Fiero vai ser o elo entre as indústrias e os bancos. Vai apoiar na parte burocrática da coisa, com técnicos que irão orientar as micro, pequenas e médias indústrias a provar que o projeto é viável e mostrar os caminhos. O superintendente explica que há fundos avais para garantir recursos, caso falte dinheiro para pagar o empréstimo. Eu não tenho um patrimônio para garantir aquela operação, então eu vou pagar uma espécie de seguro e vai ter um fundo que vai garantir, ser o garantidor da instituição financeira que aquela operação será liquidada. Qualquer intempérie que aconteceu com o empresário, ele não conseguiu honrar o seu compromisso, a instituição financeira lança a mão daquele fundo e liquida a operação. Já para os pequenos empreendedores, o Banco do Povo, que é do governo de Rondônia, começou há pouco mais de um mês e meio uma nova modalidade de financiamento, de valores menores. Ela se chama Covid-19. É uma linha especial. Estamos aí aproximadamente já com mais de 500 pessoas atendidas, né? São micros e pequenos empreendedores, formais e informais, de todo o estado de Rondônia. É uma faixa assim, de 40, 50 pessoas que procuram o Banco do Povo diariamente, né? Nesse momento difícil. Estamos atravessando aí um momento assim, muito complicado, principalmente do pequeno empreendedor, que ele não tem muito aonde se apegar. O presidente do Banco do Povo diz que a nova linha de crédito, que chega a no máximo R$3 mil, traz outra boa notícia. Houve assim uma modificação nesse momento, que é até 6 meses de carência, mais 30 meses para pagar, e se o cidadão, o micro e o pequeno empreendedor, pagar em dia, o juro será zero. Os valores de R$300 até R$3 mil, sendo aval solidário ou individual. De R$3 mil até R$30 mil, o aval mais as garantias reais. O setor da construção civil em Ariquemes comemora o bom desempenho e dá sinais de que não foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. O momento vivido pela economia do país não passa pelos melhores dias e a gente sabe disso. Mesmo assim, o setor da construção civil em Ariquemes mostra crescimento. A pandemia provocada pelo novo coronavírus não afastou os clientes da loja de materiais de construção da Tânia. A empresária trabalha nesse ramo há mais de 30 anos e ela não para. E até contratou mais funcionários para ajudar nas vendas. É um mercado que ele está sempre crescente, é um mercado que ele reage rápido conforme as crises. E é um produto que está aí, a gente tem mesmo que consumir. Eu acredito também que as pessoas têm que consumir na sua própria cidade. Motivar os comerciantes da sua cidade, comprar o que eles têm, não ficar comprando produtos de fora, porque isso não vai agregar na nossa cidade. Deixar que o dinheiro realmente circula dentro da nossa própria cidade, nossa economia, para que a nossa economia fique melhor. O setor da construção demonstra que está em alta mesmo durante a pandemia aqui em Ariquemes e não parou. Em vários pontos da cidade, é possível ver desde grandes obras até pequenas reformas. Essa empresa de arquitetura e engenharia que trabalhava com o projeto de imóveis do zero até a pandemia, agora aposta na reforma de interiores e nota que mudou o perfil do consumidor.
O escritório, montado há 2 anos, que uniu as engenheiras Clara e Adriele e a Lidiane, técnica em edificações, ganhou impulso nesse novo momento da economia. A gente teve muita procura de projetos de interiores, tanto residenciais quanto comerciais, porque as pessoas estão tirando esse tempo que está tudo parado para observar, né, que tem coisas... precisa mudar. Isso, que tem coisas fora do lugar, que tem coisas que não estão agradando. A gente está se adaptando em questão dos projetos online, né, que a gente não pode mais estar tendo contato com as pessoas, então a gente está tendo que fortalecer esse estilo de projeto agora. A economia não está 100% para a população, mas muitas pessoas seguem em busca da casa própria. E o segmento imobiliário consegue manter um bom desempenho e crescimento nas vendas de imóveis. É o que garante o Acácio, que tem uma imobiliária na cidade. Eu tenho visto novos empreendimentos, novos projetos, e isso dá um ânimo de esperança, né? Nos enche de esperança, saber que o mercado não para. Haja vista que o mercado imobiliário, a construção civil, é um setor da economia que mexe com toda a cadeia de suprimentos, né? Gera emprego, renda, aquece a economia, gera impostos, então nós ficamos felizes por isso. A forma de trabalhar de todos mudou. É preciso se reinventar e acreditar que existe uma saída. Com essa epidemia e sem essa epidemia, nós vamos ter que encarar isso de frente e é só com fé em Deus pedindo que vai dar tudo certo. Mas não deixa o desânimo pegar, não, porque é uma coisa que aí não chega a lugar nenhum. É verdade. Junho está quase acabando e as tradicionais festas do período, em função da pandemia, estão proibidas. O comércio especializado em roupas típicas passa aperto. Seu Abílio é proprietário de uma loja de tecidos. Segundo ele, nesse período de pandemia, a busca pelas estampas juninas caiu bastante. O pessoal está dizendo assim que não vai ter a quadrilha não, mas eles vão comemorar em casa. A procura está muito pouca porque devido a essa pandemia, né? Então nós estamos vendendo aí aproximadamente uns 5% do que a gente venderia normalmente, comparando com o ano passado. Essa outra loja vende acessórios para festas. Segundo o dono, as vendas de produtos juninos também estão baixas. Bem fraca, bem fraca. A expectativa que a gente tinha do ano passado para esse ano, devido à pandemia, abaixou bastante. Creio que reduziu em torno de para mais de 50%. Está tendo procura? Está tendo, mas bem fraca mesmo. Ainda assim, algumas pessoas mantêm a tradição dos arraiais, mas de uma maneira diferente. E alguns colégios já fizeram o quê? Fizeram alguns tipos de chamadas ao vivo com os pais e os alunos e pediram para os pais fantasiar os filhos de festa junina. Aí fizeram algum tipo de apresentações, entre outros tipos também. Pediram fotos também, algumas coisas assim. Um arraial virtual, na realidade, dentro da sua casa, né? Os manequins na parte externa estão caracterizados com roupas de quadrilha, mas a música nos chamou a atenção. Todo dia de manhã para abençoar o nosso dia, abençoar todos que passam na rua nesse momento. A gente trabalhar abençoado, entendeu? Pela bênção de Deus. A gente tem que crer em Deus, tem que ter fé que tudo passa na nossa vida e Deus vai ajudar a passar. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a suspensão de competições esportivas em locais com portões fechados na cidade até o dia 25 de junho. Na quinta-feira, com autorização da prefeitura, o Campeonato Carioca foi o primeiro estadual a voltar da interrupção causada pela pandemia do novo coronavírus. O Flamengo venceu o Bangu no Maracanã sem público. A decisão de suspender novamente a competição foi publicada hoje no Diário Oficial do município e visa, segundo o decreto, adequar os protocolos sanitários apresentados pelas federações esportivas ao protocolo sanitário municipal. A Federação de Futebol do Rio ainda não se pronunciou sobre a medida. 2 jogos estavam marcados para amanhã no Rio de Janeiro. Um deles é o jogo entre o Vasco e o Macaé, no estádio de São Januário, que teria transmissão ao vivo da Rede Amazônica, às 3 da tarde. Sobre essa decisão, a Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas, diante da medida da Prefeitura do Rio, que determina a suspensão das competições esportivas na cidade, decretada hoje, foram desmobilizadas as equipes que fariam a transmissão e não haverá a transmissão de jogos do Campeonato Carioca amanhã.
A Globo aguarda a definição dos clubes, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e das autoridades sobre a continuação do campeonato. As transmissões de jogos em datas futuras somente ocorrerão se houver tempo hábil para toda a logística necessária e para a adoção de protocolo que garanta segurança às equipes de transmissão. Fecha aspas. Vamos ver os destaques do Fantástico de amanhã, da Rede Amazônica, com Tadeu Schmidt. Alô, pessoal que nos assiste na Rede Amazônica. O Fantástico vai tratar de um tema importante para toda a região. A reportagem é do Alexandre Rissayasso. Difícil acesso, pouca estrutura. O Fantástico vai mostrar a mobilização para levar atendimento a uma das regiões com o maior número de indígenas mortos e infectados pela Covid-19 no Brasil. Para a gente entrar na comunidade indígena, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, justamente para impedir a propagação do novo coronavírus. É jornalismo, é fantástico, é amanhã às 8 da noite. É depois do Faustão. Você vai ver. A gente se despede por aqui. Obrigada pela companhia. Você tem novas informações na nossa página na internet, o G1 Rondônia, a qualquer momento e a partir das 7h30 da noite no Jornal Nacional. Uma boa noite para você, um ótimo domingo, saúde, se cuida e a gente se vê.